Bom, Pedro, muito obrigada por aceitar o convite Olá. do EBAC, por estar por aqui, conversar com a gente e falar um pouco da sua trajetória, do seu trabalho. Para quem não conhece, mas acho que todo mundo por aqui deve conhecer o Pedro. Ele é um designer gráfico e diretor de arte, com foco na criação de imagens, ilustrações e projetos que envolvem 3D como linguagem visual. Formado em design gráfico pela Unesp e já trabalhou com diversos clientes como Rimowa, Spotify, Adidas, New York Times e atualmente reside e trabalha em Nova York. Bom, Pedro, muito bem-vindo e Obrigado. fique à vontade. Ok. Bom dia, gente. Ah, Começando fazendo uma introdução, meu nome é Pedro, tenho 27 anos, começo a fazer 28. Me formei em design gráfico, como ela falou, na Unesp, e me formei em 2015, e atualmente estou morando e trabalhando aqui em Nova York, me mudei esse ano. É, já, já, já morei e trabalhei em Barcelona também, trabalhei um tempo em São Paulo. E meu foco, assim, é trabalhar em 3D. Eu me formei como designer gráfico, eu não tenho nenhum tipo de formação em 3D específico, mas aos poucos eu vou fazendo cada vez mais essa transição de trabalhar em algo mais específico do que branding, etc., quanto mais tempo passa, mais eu percebo que eu tenho mais esse foco e eu tenho mais essa vontade de trabalhar em uma área mais específica. Daí, basicamente, o que eu vou falar hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória, assim, vocês vão ver que eu vou fazer aspas muitas vezes, porque eu tenho um pouco de timidez quando eu vou falar esse tipo de coisa, porque é uma experiência, é minha experiência, eu não sei falar nenhuma verdade sobre design, eu não sei falar nada que vá além da minha experiência, mas acho que é interessante compartilhar um pouco da minha trajetória, como foi durante a faculdade, o pós-faculdade, como foi a inserção de mercado e todas essas questões. É, e daí eu vou compartilhar a tela, porque eu preparei uma apresentação para eu não me perder no meu pensamento. Então, vou compartilhar. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, e aí, como eu falei, basicamente eu vou falar minha trajetória. Parece data de lápide isso, de 2011, 2020, mas não é. É para falar de quando eu entrei na faculdade até hoje, como as coisas aconteceram. Ah, como eu falei, é, eu estudei na Unesp, em Bauru. É uma experiência muito particular, assim, e que sempre que eu tenho oportunidade de falar um pouco de como as coisas aconteceram para mim, como foi minha trajetória, etc, etc, é bem curioso falar assim, porque como depois eu morei em São Paulo e a partir disso eu sempre morei em cidade grande, é uma transição muito forte de ter estudado em uma cidade do interior, assim, porque Bauru é uma bolha universitária, é a única coisa, não a única coisa, mas tipo, tudo que acontece na sua vida é ao redor da faculdade, é a vida universitária, então é com certeza uma experiência muito diferente do que estudar em São Paulo, por exemplo. Mas que ao mesmo tempo foi muito rico porque é justamente isso, tipo, eu estava sempre em imersão, né, no que acontecia em faculdade, nessa vida de faculdade, e aí você acaba experienciando isso de uma forma mais intensa, eu acho, assim. Uma coisa que eu costumava fazer bastante é participar, e essas fotos são bem vergonhosas, mas eu costumava participar bastante de eventos, assim, era uma coisa que eu adorava participar muito. Inclusive, esse é o Pixel Show em São Paulo, que foi quando é, eu comecei a ter um contato um pouco maior do que o design realmente pode ser, porque eu entrei em 2011 e eu estudei em Bauru, mas eu sou de São José do Rio Preto, então eu sempre tive uma visão muito reduzida do que o design gráfico podia ser. Eu entrei na faculdade é, basicamente porque eu fazia coisas tipo convite de aniversário, logotipo, coisas muito básicas assim. Mas aí tendo esse contato, e foi principalmente em eventos que isso acontecia, de conseguir perceber que o design pode ser muito mais do que eu imaginava e principalmente pode ser muito o que você quer, assim. Que é uma coisa que eu sou muito grato de poder dizer que, tipo, até um certo ponto você molda o que você quer realmente fazer. Claro, falo isso de um lugar de privilégio, com certeza, mas é, cada vez mais eu consigo definir o que eu mesmo quero fazer, assim, em relação à minha profissão.
E aqui era em Salvador, participava muito de N-Design também, que é Encontro Nacional de Design. E aí era muito importante, não só a experiência de faculdade, mas também essa experiência de ter um certo ponto de contato com um design maior, assim, e ter esse ponto de contato com o que você aspira a ser. Isso foi muito importante para mim. E também participei de empresa júnior, que foi uma experiência muito rica, porque aí você realmente consegue ver um pouco como a coisa funciona de um lado mais mercadológico, ter uma experiência de realmente ver como que uma empresa funciona, ter contato com clientes, etc. E tudo isso ainda estando na faculdade, então foi uma experiência muito gratificante. Então, sempre serei eternamente grato por esses anos. E mostrando alguns trabalhos iniciais, só para mostrar que, tipo, eu comecei de um lugar muito cru, assim. Como eu falei, eu nem tinha nenhuma aspiração de ser ilustrador, nem nada assim. Quando eu entrei na faculdade, eu fazia só coisas muito básicas, mas aí o que aconteceu é que, na Unesp em particular, todo mundo tem muito esse olhar autoral, tipo, o seu trabalho tem que comunicar quem você é e o que você faz. Você não é um mero executor de alguma coisa, você tem sua própria linguagem, seu próprio estilo, principalmente porque no curso em específico tinha muita gente que queria ser ilustrador, que queria focar em ilustração e não em design em si, então no início foi um choque, porque eu me encontrei sem ter nada específico que eu faça, e aí, de repente, todo mundo tem, mas, ao mesmo tempo, foi um grande diferencial em mim para eu perceber que, beleza, o que vai me dar vontade de realmente trabalhar nessa área é ter alguma coisa que eu possa me identificar e conseguir fazer algo que as pessoas me reconheçam por aquilo. Inicialmente, esse processo, foi na tipografia que eu comecei a explorar, porque ilustração, como vocês podem ver, definitivamente não é a minha área. Mas aí foi aos poucos que eu fui começando a mexer com 3D. Esse foi, tipo, o primeiro cartaz que eu fiz usando o cinema 4D. E aos poucos eu fui melhorando esse skill, fui aprendendo um pouco mais e realmente me encontrando nisso. Mas sempre num conflito de, tipo, quero ser designer gráfico de branding e identidade ou quero trabalhar com 3D. Então, desde que eu comecei a mexer com 3D, assim, desde o começo, eu sempre fiquei nesse vai e volta entre uma coisa e outra, e é algo que eu acabo fazendo um pouco até hoje, assim. E uma coisa que eu costumava fazer muito era aproveitar os trabalhos de faculdade, então, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa no geral, então eu sempre tinha essa ansiedade de eu preciso sair da faculdade já como um profissional formado, pronto para o mercado, preciso já ter um portfólio muito bom, preciso já ter definido quem eu sou como designer. Então, nessa ansiedade, eu acabava me colocando muito na situação de aproveitar os trabalhos de faculdade ao máximo para fazer, realmente conseguir ter um portfólio um pouco mais profissional. Inclusive, eu lembro que até quando eu fazia, por exemplo, palestras, coisas assim, ou oficinas, eu costumava fazer toda uma identidade louca para a oficina, porque eu queria que tudo virasse portfólio, assim, é uma coisa meio obsessiva. Mas que hoje eu vejo o lado bom e o lado não tão bom de tudo, mas com certeza foi algo que fez muita diferença, essa minha busca por me definir a partir do meu trabalho, assim. Daí, em 2014, eu vim para cá pela primeira vez, tive o privilégio de fazer Ciência Sem Fronteiras, que foi um buraco no espaço-tempo do governo brasileiro em que as pessoas podiam ir para o mundo inteiro estudar por auxílio do governo. E aqui foi muito interessante, primeiro porque foi quando eu tive um contato mais próximo de 3D, como realmente algo que realmente poderia ser meu trabalho. Na esquerda, uma imagem que eu fiz no estágio, que eu fiz aqui, num estúdio que, na época, pelo menos, principalmente trabalhava com 3D. E a da direita, eu fiz essa imagem para o Shutterstock, para fazer como parte de uma rede de tutoriais. E aí foi que eu comecei a ver que, por mais que no Brasil isso, pelo menos na época, não era algo muito popular essa intersecção do 3D com o design, assim, no mundo como um todo isso estava começando a surgir bastante, então
foi quando eu tive contato de que eu realmente poderia focar nisso de alguma forma. E, de novo, sempre aproveitando o trabalho de faculdade ao máximo para ter conseguir ter um portfólio decente assim que eu saísse da faculdade. E aí, no ano seguinte, voltei, tive que me formar, obviamente, importante. Esse foi meu TCC. Foi um processo louco, assim, porque TCC, você coloca essa pressão na sua cabeça de que tem que ser o trabalho da sua vida. Você tem que ser... ele tem que sintetizar tudo que você é e você tem que sempre ser reconhecido por ele. O que, obviamente, não é verdade. Hoje em dia, nem tenho mais meu TCC no portfólio. Mas criei nessa pressão de que precisava ser algo muito importante, assim. Meu TCC era basicamente a identidade visual de uma dupla de DJs fictícia. Então, meio que imaginando uma trajetória deles, musical, e aí tinha o LP, tinha o EP, e outros materiais, etc. Então, conseguindo de novo, tendo esse foco de criar algo que fosse 3D, mas que ainda tivesse no mundo do design gráfico mesmo. Então, como interseccionar essas duas coisas, e foi aí que eu fiz essas explorações, etc. E foi uma experiência bem interessante. Daí, 2016 é quando a coisa realmente acontece, né? Que é tipo, ok, me formei, fiz muito trabalho durante a faculdade querendo visualizar isso que eu realmente queria trabalhar, mas aí a busca pelo primeiro emprego é sempre aquela coisa, meu Deus, e agora não existe um emprego perfeito para mim. Eu me mudei de Bauru para São Paulo para conseguir encontrar esse primeiro emprego. No começo, assim, na real, não é que foi difícil para mim, não foi. De novo, eu sou muito privilegiado e consegui um emprego de forma rápida, assim, de certa forma. Mas surge muito essa ansiedade de, tipo, você mandar contato para um monte de lugar e alguns responderem e o que está acontecendo. Então, primeiro emprego rola muito uma pressão própria, assim. Mas aí, depois de algumas tentativas, eu consegui, eu entrei na RGA, em São Paulo, e eu fui contratado especificamente para trabalhar nesse aplicativo, que é o Next, que é o Banco do Bradesco, que provavelmente muita gente conhece. Mas que, justamente, foi a primeira impressão, foi a primeira experiência como trabalho, assim, de realmente trabalhar em algum lugar, e é aquele choque que, tipo, se tem uma coisa que eu não sou fã de fazer, é aplicativo. Realmente não é minha área, assim. E aí eu fui contratado para esse aplicativo. Então, meio que um banho de água fria, assim, pro meu emprego, porque na faculdade você fica muito disso, vou conseguir trabalhar com o que eu quero, é o que importa, assim. E começo é começo, você nunca vai começar nesse ponto ideal que você quer estar, assim. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência muito gratificante, com certeza, e eu até consegui, fora esse projeto, eu trabalhei em alguns outros, e esse foi um projeto que eu fiquei bem satisfeito, assim, foi a identidade de um evento do YouTube, em que eu consegui, a muito custo, criar algo que eu realmente me orgulhasse, assim, e que eu visse um pouco do meu trabalho nisso, porque eu sempre vi um pouco essa importância de estar criando algo em que eu consiga me reconhecer naquilo de certa forma. Então, essa era a identidade de um evento do YouTube. O conceito, basicamente, era isso de que o YouTube está quebrando a indústria. Então, a gente tinha, basicamente, esses ícones principais para cada uma das áreas, que eram Beauty, Music, Cooking e Games. E aí, fiz a criação desse 3D e como que a identidade se desdobra a partir disso. E, de novo, uma intersecção interessante entre 3D e gráfico, assim. Então, foi algo bem bacana. Mas, como eu saí da faculdade e entrei nesse emprego, mas ainda assim querendo trabalhar com uma coisa mais específica da minha área, uma coisa que foi muito importante eu continuar fazendo, e que eu fazia desde a faculdade, é a questão do trabalho autoral, que na faculdade era a palavra mais usada, assim, que nem eu falei, tipo, sempre foi muito importante você ter sua própria linguagem e questões assim. Então, continuei com esse foco em trabalho autoral justamente para, de alguma forma, tentar definir
o que eu realmente queria fazer e que, de alguma forma, aquilo conseguisse me levar a esse trabalho que eu tinha interesse em fazer. Sempre usei muito redes sociais, obviamente a coisa mais importante hoje em dia. Na minha época, o principal era Behance. Hoje em dia, claro, ainda é super relevante, mas não tem, pelo menos eu acho que não tem a mesma eficácia. O que funciona melhor hoje em dia, com certeza, é Instagram. Então, a maioria dos projetos que me surgem são pessoas que me encontraram no Instagram. Não tenho um perfil profissional, um perfil pessoal. Acho que vai muito de cada pessoa, assim. Eu, particularmente, acho que é interessante, pelo menos, lógico, eu como pessoa, se eu tivesse um estúdio seria diferente, mas eu acho interessante quando você realmente transparece que você não é uma máquina de design, você é um ser humano e você tem sua vida e parte dela é você trabalhar com alguma coisa específica. Então, eu, pessoalmente, prefiro manter as duas coisas meio que interseccionadas. Mas, de qualquer forma, sempre usando Instagram e redes sociais para me promover um pouco. Esse foi um segundo trabalho que eu fiz também durante esse ano, de novo autoral, tentando trazer um pouco de fisicalidade assim, para o meu trabalho, que é uma coisa que até hoje eu tenho vontade de fazer. Esse ano tinha a ambição de começar a trabalhar com coisas físicas, mas aí a pandemia chegou. Vamos ver se ano que vem rola. Mas eu tenho muita vontade de trabalhar com cerâmica, quem sabe fazer curso de escultura, alguma coisa assim. Vamos ver. Mas esse projeto basicamente era isso, de não só conseguir elaborar um pouco mais meus skills de 3D, mas também ter um espaço, literalmente, em que eu pudesse explorar uma coisa que um dia poderia virar algo mais físico. E aí, sempre que eu nesses trabalhos autorais e postando tudo em Behance, etc., foi aí que eu tive a chance de começar a trabalhar com a Jessica Walsh. O contato com ela, na verdade, porque eu também não quero falar que só colocar coisa na internet faz mágica. O contato com eles, na verdade, surgiu quando, no intercâmbio que eu fiz em 2014, eu tentei fazer um estágio lá. Na época não rolou, mas nisso surgiu esse contato e foi a partir daí que, quando começou esse projeto, meio que lembraram de mim, assim, porque eu já fazia alguns 3Ds na época. E aí eu fui convidado para ele e foi uma experiência incrível, assim. Esse projeto em particular eu acho bem bacana, algumas coisas eu acho questionáveis, mas esse projeto eu gosto bastante. Que era basicamente essa coisa que ela faz bastante de criar cenários e criar explorar o design não como um design gráfico em si, mas como set design, como parte da fotografia, da direção de arte. E aí, nesse caso, obviamente, ela é uma atriz, na verdade, ela não é nem modelo, mas ela era fotografada em fundo branco, então eu recebia as fotos em fundo branco, e a partir disso eu tinha que desenvolver cenários com toda a estética de pontos e vermelho, preto e branco. Então foi um projeto bem interessante. E também teve um segundo projeto ainda esse ano, que, de novo, era uma campanha, então recebi as fotos sempre em fundo branco, mas nesse caso era inspirado por psicodelismo, então são fundos bem mais carregados, assim, de certa forma, mas explorando essa questão das ilusões de ótica, mas de uma forma um pouco mais diferenciada, digamos assim. Então foram dois projetos bem interessantes que eu fiz nesse ano. E, além disso, o que aconteceu, que eu esqueci de falar, na verdade, foi que eu tive esse tempo na RGA, eu fiquei lá por 5 meses, mas aí começaram a surgir essas oportunidades com a Jéssica, e eu resolvi arriscar ficar como freelancer full-time nesse primeiro ano, assim, trabalhando, justamente porque estavam surgindo oportunidades, uma coisa que até hoje tenho muita dificuldade é conciliar trabalho e freelancer, inclusive nem vejo tanto como uma dificuldade, vejo como algo que não é uma boa opção, para ser sincero, porque você acaba ficando só trabalhando e obviamente isso não é uma boa escolha de vida, assim. Então, hoje em dia, eu doso muito melhor quando eu realmente pego um projeto freelancer, como atualmente eu estou trabalhando em uma agência.
Mas então eu resolvi tentar ficar como freelancer full-time para focar nesses projetos e, de novo, tentar desenvolver um pouco o que eu realmente gostava. Essa imagem da esquerda foi um projeto bem interessante, foi parte da identidade da Expo Revestir, que é um evento de arquitetura que acontece em São Paulo todo ano, que é focado em revestimentos, materiais para construção. E aí foi um projeto bem inusitado, assim, porque geralmente eles têm uma abordagem mais gráfica mesmo, o projeto foi feito com a PS2, mas aí esse ano rolou de fazer uma identidade bem mais focada em 3D, então eu criei basicamente esses estilos que eram usados, recortados, enfim, usados de diferentes formas para compor a identidade. E na direita foi um projeto que foi algo bem novo para mim, assim, mas eu fiz uma estampa para Adidas, que virou uma linha de roupas para exercícios feminina. Então foi um projeto bem interessante, assim, bem novo. Aí, entre criar esses freelancers e esses projetos autorais, surgiu um contato muito interessante, que eu fui procurado pelo Six and Five, que é um estúdio, um dos principais estúdios de 3D que fica em Barcelona. E aí rolou esse contato, foi uma experiência que nunca foi planejado para ser uma experiência permanente, assim, até porque eu não tinha visto de trabalho, não tenho passaporte europeu, então eu só podia ficar lá 3 meses, de qualquer forma. Mas achei que foi uma oportunidade que seria muito válida, principalmente porque, como eu estava como freelancer no primeiro ano, eu ainda sentia muita falta de uma experiência mais forte de trabalhar com outras pessoas, de ter esse contato mais de um projeto em uma maior escala, assim, porque como freelancer, inevitavelmente você acaba pegando projetos mais com uma escala um pouco menor ou que sejam mais focados em alguma coisa específica. Então, achei que seria uma experiência válida, até porque poder morar em Barcelona, de novo, é um privilégio muito grande. E foi aí que eu fui para o Six and Five. Trabalhei lá por 3 meses e, de novo, foi incrível porque esse sim era um estúdio focado 100% em 3D. Então, tudo que eles fazem é 3D. E aí foi o outro lado da régua, né? Porque eu sempre ficava nessa entre design, brand, identidade e 3D. E aí, nesse caso, foi exatamente o lado oposto da régua, assim. Que foi uma experiência incrível. Eu trouxe alguns projetos que eu fiz. Esse da esquerda a gente fez umas ilustrações para ambientar uma agência, uma sede nova de uma agência europeia. Então eles colocaram isso em painéis gigantes na agência. O da direita, muito curioso, mas era uma linha de pias e banheiras, e a gente fez essas imagens para os catálogos, que foi um projeto muito interessante, assim. Ah, esse da esquerda era um evento de cosméticos, então a gente fez isso em motion, a gente fez as imagens como parte da identidade do evento em si. E o da direita é uma animação para uma linha. Não, como que é? É uma loja de departamento, assim, que eu esqueci o nome agora. Mas basicamente é uma animação que explorava esses espaços e aí no fim tinha um produto ali, era uma campanha de Natal. Eu peguei esse projeto andando, eu só dei uma refinada nos visuais depois, mas foi uma experiência muito interessante, principalmente porque uma coisa que é muito característica deles é esse foco em ambientes, uma coisa meio arquitetônica, que hoje em dia é muito maior até do que costumava ser na época. E de novo, foram projetos muito interessantes, uma experiência muito interessante. Mas aí deu esse tempo e voltei para São Paulo. Essa imagem está muito ruim, mas eu não tive tempo de procurar uma imagem melhor, mas essa era um crop do meu apartamento, que eu passei 2 anos e meio nesse apartamento e foi uma experiência muito memorável. Sinto saudades. E voltei para São Paulo e foi aí que eu resolvi entrar numa agência de novo, porque, como eu falei, me sentia como um profissional um pouco cru, assim,
no sentido de que, ok, eu tenho um trabalho de qualidade, eu tenho meu estilo de trabalho, mas me falta muito uma experiência de lidar com o cliente, lidar com a experiência de uma agência, etc, etc. Que foi aí que eu entrei na Faros, em São Paulo. Eu fiquei lá quase 2 anos, acho que foi 1 ano e 8 meses. E foi uma experiência muito boa, principalmente nesse sentido de conseguir uma experiência mercadológica melhor. É, claro, e eu fico justamente nesse vai e volta entre freelancer e agência, porque, obviamente, os projetos que você trabalha em uma agência, você não tem muita voz de escolha, assim, então são os projetos que são basicamente escolhidos por você. É, então você acaba não tendo um aproveitamento tão grande de portfólio, assim, mas tive projetos muito bons. Esse é um projeto que eu fico muito satisfeito até hoje, que foi, no fim, nem foi o caminho aprovado, mas ainda assim é um projeto que eu gosto bastante, que foi a Identidade do Rio Cello, que é um evento que acontece no Rio de Janeiro todo ano. É um festival de música clássica, mas focada principalmente ao redor do cello. E a identidade basicamente era essa forma mutável que é inspirada pela esqueci termos técnicos agora, mas basicamente a ponta do cello, que é onde tem aqueles negocinhos de você afinar o cello. Nossa, eu não lembro de nenhum dos termos. Mas é inspirado nisso, e aí essa forma, ela se torna uma forma mutável e que está em constante evolução, justamente inspirado pelo vai e volta do arco do cello, que é o movimento que você faz quando você toca. E também, por último, tem uma inspiração óbvia nas calçadas do Rio de Janeiro, então aquelas calçadas onduladas, como uma inspiração gráfica para o resultado disso. Então, foi um projeto que eu gosto muito, porque e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade no design gráfico em si, que é essa coisa de você tem 1000 ideias, você tem um super conceito, como sintetizar isso em uma coisa, que é aonde eu geralmente enrosco muito no design gráfico. Mas nesse caso achei que foi uma solução boa e fico bem satisfeito, assim. E também tive poucas, mas tive a oportunidade de trabalhar com 3D também, estando na Faros. Esse foi um vídeo que eu fiz como identidade de um projeto autoral que tinha na agência, que era o Estúdio Faros. Então era um espaço de exploração manual, etc. E toda a identidade, toda a ideia ao redor desse projeto era essa ideia de um espaço em que você pudesse usar de formas inimagináveis. Então calma. Eu não sei se eu esqueci, talvez eu tenha esquecido de compartilhar o áudio, mas de qualquer forma essa trilha sonora não é tão importante. Mas era todo voltado ao redor dessa ideia de explorar esse espaço, desdobrar esse espaço, ter manifestações diferentes nesse espaço. Então a gente fez essa vinheta que ficava no site, que é basicamente esses desenhos arquitetônicos estudados e que são explorados de diversas formas. Então foi um projeto bem legal de trabalhar. Assim. Daí beleza, tive a experiência na Faros. Durante esse tempo participei de alguns projetos como freelancer também, que de novo, conciliar as duas coisas não é fácil, mas tem projetos que você recebe o projeto e você pensa, poxa, não posso deixar essa oportunidade passar. Um desses projetos foi esse, que é um dos meus projetos favoritos até hoje. Eu fiz com o estúdio da O, que é um estúdio aí de São Paulo. Quem não conhece, por favor, procure, provavelmente meu estúdio favorito. E foi ótimo trabalhar com eles. A gente fez essa identidade para o Festival Melhores Filmes do Cine Sesc, que é um festival que foca em reexibir os principais filmes do ano anterior, que eram escolhidos tanto pelo público quanto pela crítica. Inclusive, esse ano teve, a exibição foi online, gratuita, etc. Mas a ideia do projeto era, basicamente, era a 44ª edição. Então, a gente fez essas formas, que eram sempre compostas de 44 barrinhas, explorando essa ideia de que o cinema, os filmes, quando você seca ele aos ingredientes principais, você tem pessoas reais, você tem atores, você tem produção, você tem time, você tem infinitos ingredientes que são coisas do mundo real,
Mas aí quando você junta isso, você cria algo que se desprende do mundo real, assim, que é a história, que é meio que uma coisa paralela, mas que quando você olha é tudo feito de coisas reais. Então era basicamente esse um pouco o conceito, e aí a gente criou essas formas explorando como recombinar esses ingredientes, então como ter resultados diferentes usando as mesmas coisas. E foi muito legal porque a gente teve essa abordagem inserindo 3D, mas de uma forma mais gráfica, o resultado é gráfico, mas ainda tem 3D. Inclusive não trouxe vinheta aqui, devia ter trazido, mas tem até uma vinheta em que a gente explora essas formas de movimento. E aí foi super legal, porque a gente foi na abertura do festival, e aí a vinheta tocava no começo da exibição dos filmes, e aí ver seu trabalho no cinema é uma experiência muito legal. Daí esse foi, de novo, foi um contato que surgiu do intercâmbio. Eu tive aula durante o intercâmbio com uma professora que era diretora de arte no New York Times. E aí surgiu essa oportunidade de fazer uma ilustração para o Sunday Review, que é uma sessão de comentários assim do jornal que acontece todo domingo. Nesse caso específico, o artigo era sobre como diminuir o uso de tecnologia na sua vida em um mundo em que acontece justamente o oposto, só aumenta. E foi um projeto bem legal, prazos absurdos, porque era coisa de tipo, precisamos de rascunho hoje e final amanhã. Então foram 2 dias difíceis, mas foi uma experiência muito legal, assim. Tenho o jornal guardado, minha família tem jornal, é bem interessante, assim, ter esse tipo de experiência, porque você realmente fica com aquilo guardado, é muito legal. E daí, beleza. Em 2019, eu resolvi, de novo, voltar a ficar freelancer. Dessa vez, me senti, com certeza, mais preparado, assim, porque eu já tinha uma experiência muito melhor de lidar com prazos, lidar com clientes, lidar com todas essas questões. Eu não sei deixar vídeo em loop no Google Slides, peço desculpas. Mas trabalhei em vários projetos diferentes, porque eu fiquei o ano inteiro como freelancer. Esse foi um dos projetos que aconteceu, que eu fiz com o Spotify Global, que era aqui o escritório aqui de Nova York. E a gente fez essa identidade para o Pride, que todo mês de junho o Spotify cria uma identidade diferente para celebrar. E nesse caso, a inspiração é óbvia. O que a gente fez foi explorar esse gradiente do arco-íris de formas diferentes. Então, como trazer o gradiente, que na sua cabeça é uma coisa super linear, assim, mas explorar isso de formas infinitas, assim, que foi... a gente até criou a versão em motion de tudo isso, que foi, de novo, um processo muito interessante, porque eu trazia o 3D, mas o resultado é 2D, então fica muito nessa intersecção das duas coisas, que é algo que, pessoalmente, eu gosto de explorar bastante. E foi muito legal, principalmente porque foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que eu fiz na Avenida Paulista, então foi muito legal ter esse tipo de experiência. E, inclusive, falando em Avenida Paulista, depois teve essa outra oportunidade, então eu apareci na Paulista 2 vezes em um ano, que foi um projeto muito legal que eu fiz com o pessoal do Imagine 2030, que é um projeto que busca, ele é inspirado nos principais pilares da ONU de evolução que precisam ser cumpridos até 2030. Então, é uma forma de tornar mais tangível essas ações que precisam ser cumpridas até lá, que inclusive esse ano mostra que estamos meio atrasados. Mas, basicamente, o que eles fizeram foi convidar 3 designers, artistas, ilustradores, para criar esses visuais, cada um com a sua própria interpretação sobre as discussões que estavam acontecendo, etc. A gente teve um evento de imersão que foi bem bacana, assim. E aí isso foi usado tanto nesses painéis que ficaram na Paulista, como também rolou um videomapping naquele prédio que fica na ponta da Paulista com a Consolação, que é gigantesco, assim, então foi muito legal ver isso em uma escala tão grande. Mas basicamente minha ideia era isso de que
uma simples ação pode levar a resultados múltiplos. Então, porque uma coisa que eu puxei muito das discussões que estavam rolando é que a gente fica com essa de, nossa, eu tenho que criar uma mudança muito grande para realmente fazer algum efeito. Quando, na verdade, não é assim que as coisas funcionam, porque acontece muito uns efeitos em onda, assim, de tipo, uma pequena mudança que você faz acaba levando a outras mudanças na sua vida, e mudança na vida de outras pessoas, e por aí a coisa vai. Então, fiz essa exploração abstrata desse assunto, obviamente, mas essa flor, que tem várias flores diferentes, mas tudo surge de um mesmo caule, para explorar essa temática dessa importância dessas ações pequenas que levam a ações maiores e muito bonitas. Outro projeto incrível que tive a oportunidade foi o primeiro projeto que eu fiz para a Rimowa. Para quem não conhece, acho que talvez as pessoas conheçam, mas é uma marca de malas, principalmente, extremamente de luxo, extremamente cara, mas que eles são muito famosos pela qualidade das malas também, e é muito interessante a abordagem deles como marca, assim, de estar sempre convidando artistas, principalmente pessoal de 3D, mas também rola muitos ilustradores, fotógrafos, para fazer essas visualizações, essas explorações mais artísticas, sempre que existe um novo lançamento, justamente porque eles têm consciência de que eles são uma marca de nicho, e nesse nicho esse tipo de coisa é o que funciona melhor. E aí foi muito interessante, eu trouxe um deles em Motion, que basicamente era o lançamento de peças customizáveis. Então a gente fez essa exploração em que você tem uma coisa super surreal acontecendo, e nisso você acaba tendo a customização da mala. Então a alça muda de cor, a rodinha muda de cor, coisas do tipo. Vou colocar mais uma vez só para ficar claro isso. Mas foi bem interessante. Os 4 vídeos exploravam essas questões, essas mudanças de formas diferentes, e alguns mudavam rodinha, outros mudavam a alça. Nesse caso mudou as 3 coisas. Mas foi bem interessante porque é um processo muito livre, assim. Você está sendo, basicamente, você está sendo pago para fazer uma coisa super criativa, e foi um projeto muito interessante, assim. Esse em específico eu não trabalhei sozinho, eu contratei, entre aspas, um motion designer, porque por mais que eu saiba trabalhar com motion, eu não sou nenhum expert em motion, e principalmente porque era um projeto muito grande, eram 4 animações dessa, num prazo relativamente curto. Acho que o projeto teve 2 meses no total. Então, obviamente, precisava da ajuda. Aí eu contratei um motion designer que chama Edu Torres, de Barcelona, e juntos fizemos esse projeto que foi incrível, assim, e até hoje é um projeto que eu fico muito satisfeito. O que é muito difícil, porque se tem uma coisa que designer não fica satisfeito com o próprio trabalho. Mas que é uma coisa... É muito engraçado, eu sempre falo sobre isso, mas é uma coisa que tem o seu benefício e tem o lado ruim, né? Porque o benefício significa que você está em constante evolução, e faz sentido você não ficar satisfeito com o seu trabalho, porque significa que sua cabeça já está num trabalho melhor do que o que você já fez. Mas, ao mesmo tempo, isso te traz uma frustração enorme na sua vida, porque você fica sempre nesse lugar em que você não está satisfeito com as coisas. Então, designer é uma vida difícil. E, por último, teve esse projeto que também foi incrível, que, de novo, tive a oportunidade de trabalhar com a Jéssica mais uma vez. Antes ela era mais Wash, então ela tinha parceria com o Stefan, mas agora ela fez a transição de ter o estúdio próprio, e foi nisso que eu trabalhei com a identidade do estúdio. Foi um projeto incrível, assim, porque por mais que eu estava meio que executando essa parte de criar as ampersands em 3D, pode parecer que foi essa a minha participação no projeto, mas eu participei do projeto como um todo, assim. Então, desde definir como seria o desenho dessas ampersands, definir que ia ter um estilo, desculpa, que ia ter um estilo similar entre todas, porque no começo estava muito uma discussão de ampersands variáveis, cada uma ser de um estilo diferente. E aí que surgiu também a ideia de entrar com o 3D, então trabalhar com essas ampersands em 3D
que é uma abordagem bem atual, assim, que é uma coisa que tem sido feita mais e mais, mas de certa forma é uma coisa muito nova, porque é um logotipo, mas que ao mesmo tempo é uma forma tridimensional, que é muito interessante. E foi um projeto muito legal, assim, porque, óbvio, é um projeto muito importante, com muita visibilidade, mas principalmente porque foi interessante conseguir trazer esse 3D como um elemento tão principal, assim, em um lugar que geralmente ele não estaria, principalmente por ser a identidade de um estúdio, que geralmente é uma coisa, de certa forma, mais neutra, assim, mas nesse caso acho que a gente resolveu muito bem de não ser algo neutro, mas ao mesmo tempo não competir com o trabalho, e, enfim, coisas específicas, mas é um trabalho que eu fiquei muito satisfeito. E chegamos em 2020, essa é a minha maior preciosidade de 2020, minha bicicleta, e me mudei para cá de novo, resolvi dar mais uma chance para trabalhar em agência, principalmente porque, obviamente, entrar como freelancer em outro país não é nada fácil, principalmente nos Estados Unidos, que é absurdamente hostil com imigrantes. Então, questão de visto, etc., é tudo muito complexo. Obviamente, custo de vida é muito caro, então vir para cá como freelancer não é uma coisa fácil. Mas, desde que eu fui no intercâmbio, eu tinha essa curiosidade, essa vontade de ter essa experiência de morar aqui realmente trabalhando. E, obviamente, tem sido uma experiência muito atípica, porque eu cheguei em fevereiro e as coisas fecharam em março. Mas, tirando isso, tem sido uma experiência incrível, assim. Principalmente porque, óbvio, tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Acho que e talvez tenha sido um pouco do motivo da minha decisão, mas acho que existe uma certa glamourização de, nossa, se mudar para fora, morar fora, significa que você está no auge da sua carreira. O que, na verdade, não acontece, assim, é muito um mito. Você está só vivendo em outro lugar, mas você está trabalhando da mesma forma, você tem as mesmas questões. É, claro, aqui tem benefícios, mas também tem coisas que eu sinto muita falta no Brasil. E, obviamente, sempre fui uma pessoa muito familiar, então sinto saudade de família, de estar próximo dos amigos, etc, etc. Então, tudo tem os dois lados da moeda. Então, atualmente, o que eu estou fazendo é tentar aproveitar ao máximo o lado da moeda bom daqui, que é minha bicicleta e ficar andando de bicicleta por aí. Eu estou trabalhando em uma agência atualmente, calma, antes de eu mostrar, que chama Character. Eu não trouxe nenhum trabalho que eu fiz lá, justamente porque não tem sido algo que eu tenha tido muito. Não que eu tenha, obviamente, tem sido uma experiência incrível, eu aproveito muito a experiência de trabalho em si, mas em termos de portfólio, etc., de novo, não tem sido uma experiência tão proveitosa, e falo isso com um pouco receio, mas como não tem nenhum brasileiro, ninguém vai estar aqui me ouvindo. Mas, principalmente isso acontece muito para mim, porque como eu trabalho com 3D específico, obviamente, entrando em uma agência, eu tenho consciência de que não é isso que eu vou fazer lá. Então, de novo, tudo tem os dois lados da moeda e eu tenho consciência de que o benefício é estar aqui, mas tem o custo de voltar a trabalhar em uma agência e trabalhar com algo que talvez não seja exatamente o que eu quero. Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas, ainda assim, tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos como freelancer, então rolou essa segunda campanha para Remova. Dessa vez era uma nova coleção de malas, a cor da mala em si era diferente, então eles lançaram essas duas novas cores, que tinha essa inspiração em deserto, então eu fiz dois visuais, um que era um deserto mais pôr do sol, um que era um deserto mais árido, justamente porque uma tem a inspiração na rosa do cacto e a outra no cacto em si. E, de novo, sempre tem essa pegada mais surrealista, então nesse caso a mala flutuava, o ambiente virava de ponta cabeça, uma loucura. E esse foi muito interessante porque dessa vez eu fiz o motion inteiro sozinho, então eu assino o projeto como tendo feito tudo. E, obviamente, tudo menos a trilha sonora, porque não preciso nem dizer que não é minha área. Mas
foi muito interessante ter não controle, mas ter essa experiência de trabalhar com o projeto do começo ao fim. Então, desde definir a direção de arte, animatic, definir os visuais, fazer o motion em si, fazer as simulações de partícula, que é algo que eu arrisquei, porque eu nunca tinha feito antes. Então foi uma experiência muito, muito boa, assim, de aprendizado, vou colocar mais uma vez. E, de novo, conciliar freelancer e trabalho fixo não é fácil, então foi um projeto bem corrido. Mas uma pandemia, eu confesso que isso facilita, porque de qualquer forma eu tenho que ficar trancado em casa, então estamos aí fazendo o que dá para fazer. E esse foi um projeto que rolou recentemente, foi mês passado, se não me engano, mas que fiquei muito feliz de participar desse projeto. Foi uma série de ilustrações que eu fiz para um artigo na plataforma do WePresent, que é uma plataforma de artigos do WeTransfer. Esse era um artigo sobre indecisão, que particularmente me sinto muito tocado por esse tópico, mas que a autora fala sobre essa questão de como a gente tem que abraçar a indecisão, porque a gente fica muito nessa de tentar se definir e tentar ter certeza das coisas, ter certeza de quem somos, mas que muitas vezes a indecisão é o que leva a gente para lugares inesperados e muitas vezes melhores. E aí a minha abordagem foi justamente ter essas explorações mais naturais, para justamente mostrar a indecisão como uma coisa natural. Então, rola muito esse jogo de indecisão ser algo natural, então, consequentemente, a natureza tendo indecisão, que aí tem a borboleta mudando de asa, tem a abelha que não decide qual flor ela quer, e coisas assim. Obviamente, é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer cada vez mais, no sentido de o trabalho ter uma função menos funcional e mais visual. Então, obviamente, não estou tentando comunicar nada específico aqui. A função das ilustrações é basicamente acompanhar o conteúdo, então acompanhar o artigo em si. Mas isso te permite ter uma abordagem muito mais interessante assim. E, de novo, cada vez mais eu me encontro mais no 3D e menos no design gráfico em si, justamente porque eu sinto que meu trabalho ele não é um trabalho de síntese. Quando você fala de identidade visual, branding, você tem muito essa coisa de conseguir espremer muitas coisas, 1 milhão de conceitos em um quadrado. O que eu gosto de fazer é justamente o oposto. Se eu quero contar 1.000 coisas, eu quero ter 1.000 coisas na minha ilustração. Eu acho que eu estou justamente no lado contrário de uma abordagem mais minimalista, assim. E, quem sabe, agora eu tenha realmente me encontrado de certa forma. E, de novo, trazendo para fechar a importância do trabalho autoral, porque esses são 2 trabalhos que eu fiz esse ano. Então, explorando partícula pela primeira vez, coisas assim, explorando essas questões mais naturais. E foram justamente esses 2 trabalhos que foram nesses 2 trabalhos que eu fiz que surgiram o trabalho do Represent. Então, ela trouxe essas referências específicas e falaram, ó, a gente quer que você faça algo nessa linhagem. Inclusive, até aproveitei, de certa forma, o motion da borboleta, o que facilitou muito minha vida. Então, novamente trazendo essa importância, principalmente quando você quer trabalhar com algo novo, ou quer trabalhar com algo não tão definido, assim, ou você quer ser muito especialista em algo, é no trabalho autoral que você vai conseguir definir isso. Por mais que leve tempo, por mais que seja uma coisa de você mesmo se moldar, das pessoas conseguirem ver, das pessoas conseguirem ver isso como realmente um produto, como algo que possa se transformar no seu trabalho mesmo. É um processo, confesso que, principalmente no começo, quando eu estava como freelancer, era uma coisa mais difícil de conseguir trabalhos ideais, assim, porque, de certa forma, eu estou meio que moldando o que eu quero fazer, mas que, aos poucos, as coisas vão começando a fazer sentido, as experiências vão se acumulando e você consegue definir realmente isso, porque é, isso eu acho que é algo muito interessante do design em si, porque é uma ampla. Então, você consegue
se especializar em algo, você até mesmo consegue trabalhar com algo que não existe ainda, de certa forma. Mas é só uma questão de você procurar os momentos certos e se encontrar naquilo que você quer explorar para conseguir definir o que vai ser seu trabalho. E o que mais? Acho que faz sentido até agora, acho que é por aqui. Mas o que eu trouxe para fechar, de novo, eu sempre fico um pouco ansioso em palestras, porque não vou trazer nenhuma máxima do design, não vou trazer nenhuma verdade absoluta, porque eu sou só um indivíduo fazendo algo que milhões de pessoas fazem também. Mas trouxe alguns tópicos principais, assim, da minha experiência, desde faculdade até hoje, e que foram, algumas dessas questões foram questões que justamente surgiram quando eu estava montando esse material mesmo. Que a primeira delas é que justamente essa questão de que eu passei a faculdade achando que, ao terminar a faculdade, eu deveria ter aprendido tudo, eu deveria estar definido como designer, eu deveria estar pronto. E aí, justamente fazendo essa retrospectiva, 2020, foi que eu percebi que não... Eu aprendi muito mais depois da faculdade do que estando na faculdade. Obviamente, a faculdade é crucial, é um ponto de partida, é onde você vai definir o que você quer ser, assim, de certa forma, o que você quer fazer. Assim, não que você precisa também saber exatamente o que você quer fazer, é uma experiência única para cada um, mas a faculdade é esse momento que você tem de explorar, de tentar e errar, de tentar uma coisa não é isso, ir para outra, e realmente ficar indo e voltando entre as coisas, para tentar achar algo que realmente te dê prazer no trabalho. Até porque eu já passei por lettering, eu já passei por tipografia, eu já passei por ilustração, nenhuma dessas coisas era para mim. Então, é muito importante aproveitar esse momento da faculdade justamente para ter esse senso de exploração, mas também diminuir um pouco a ansiedade de achar que você tem que ter uma resposta e você tem que estar pronto quando terminar a faculdade. O que não é verdade. Eu me moldei, eu defini o que eu tinha uma visão do que eu queria fazer ao terminar a faculdade, mas eu fui polindo isso aos poucos e sigo polindo até hoje, depois de sair da faculdade. Então, entender que aprender não vai parar na faculdade, você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre evoluindo, mesmo depois, principalmente depois, para justamente começar a moldar exatamente o que você quer fazer. Outra coisa importante, se relacionar com o seu trabalho da forma que faz sentido para você. Porque design é muito relativo para cada um. Tipo, cada um tem seu processo, cada um vê o trabalho da sua forma, cada um define a importância do design que faz sentido para você. Então, é muito importante você ter uma experiência muito íntima, muito própria e não se deixar levar pela opinião dos outros, assim, de certa forma. Porque uma coisa que aconteceu muito comigo, principalmente na faculdade, é que eu sempre olhava para muitos designers que falavam essa coisa de tipo, nossa, eu vivo design, eu levo design como parte da minha vida. Vida social e design não se separam. Então, eu tive minha formação na faculdade muito com essa cabeça, me enfiando em design sempre que possível, assim. E não sei se foi a melhor escolha, assim, de certa forma. Hoje em dia eu tenho uma visão muito mais, digamos que saudável do design, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é o trabalho que eu realmente me encontro, mas ainda assim é um trabalho, não é minha vida. Então, esse é um ponto muito importante, assim, de você se relacionar com o trabalho da forma que faz sentido para você. Se alguém acha que ele é mais, tipo, se alguém acha que o design é parte da vida dele, beleza, mas não significa que tem que ser da mesma forma para você. Cada um define sua relação com o trabalho. E, óbvio, isso vai em questões mais óbvias de, tipo, processo de trabalho, o que é importante no design, todas essas coisas eu acho baboseira. Inclusive, meus chefes agora, eles têm uma abordagem muito tradicional de design. Então, vira e mexe, eu escuto eles falando de que, tipo, eu estou me tornando um bom designer de branding, etc, etc. E, tipo, meio que com uma visão de que o design é uma coisa intocável e que você precisa ficar bom naquilo específico, sendo que
eu me reconheço como um bom designer no que eu acho interessante, no que eu gosto de fazer. Então, é uma experiência muito relativa para cada um. O que importa é você trazer esse maior potencial, de certa forma. Obviamente, não se fecha design nunca. Sempre, todo mundo sempre fala dessa questão de procurar inspiração em outras coisas que não seja o design. Então, quando você for fazer um projeto, procurar inspiração em outras coisas. Obviamente, se você está fazendo um projeto de gráfico, você vai olhar algumas referências de gráfico para tentar visualizar um pouco como você quer que aquele resultado seja, mas é importante entender que design em si não é tudo. Tipo, o que importa é a mensagem, o que importa é a ideia que tem por trás. Então, é nesse sentido que eu acho muito importante você não se fechar no design por design, procurar sempre ter uma outra mensagem, e principalmente não se fechar no design na sua vida. Tipo, que nem eu falei, durante a faculdade eu ficava com essa cabeça de tipo, eu vou me tornar um melhor designer, um melhor profissional, quanto mais design eu absorver. E, para mim, funciona justamente o contrário. Eu me sinto uma pessoa mais inspirada e mais focada, justamente cozinhando, andando de bicicleta, ouvindo música, e não olhando design, porque quando você se fecha em uma coisa só, você não vai, seu cérebro não vai funcionar no seu melhor potencial. É importante você entender que para você ser um profissional inspirado e motivado, você precisa ter outras coisas que tragam balanço na sua cabeça e, enfim, na relação que você tem com o trabalho. E, obviamente, dá tempo ao tempo. De novo, eu sempre fui muito ansioso, sempre fiquei achando que tem que estar o profissional que eu quero ser agora e é isso. Mas não, é um processo, assim, saindo da faculdade, talvez pareça um pouco difícil, vai levar um tempo para você chegar onde você quer. Hoje, acho que eu estou longe do que eu quero ser ainda, e, e é um processo, tipo, às vezes você vai estar trabalhando em um lugar que talvez não faça sentido para você agora, mas você está vendo uma jornada maior, então isso faz parte desse processo, mas daqui a um tempo isso vai fazer sentido, então é muito importante você levar as coisas com calma e entender que as coisas acontecem com o tempo, assim, nada vai ser muito imediato. E é isso. Eu falei pra caramba, eu estou morrendo de sede, mas é isso que eu tenho para falar, basicamente. E espero que tenha feito sentido, que eu não tenha me embananado nas minhas palavras. Foi ótimo, Pedro. Acho que você falou, eu não sei, não vou ter muita coisa para falar, mas você deu dicas maravilhosas, você aí deu conselhos maravilhosos. Acho que todo mundo passa por essas questões, né, ao longo da carreira, no início, no meio, enfim. E foi muito bom ver você falar dessa trajetória. Eu vou abrir para as perguntas, mas para começar, gostaria de fazer uma. Você mostrou um pouco, né? Você começou a trabalhar, então, você se vê trabalhando com cinema 4D e com ilustração 3D. Você inicia em 2014, mais ou menos, né? Você fala que foi Sim, ali o momento. sim. E aí eu queria saber assim, como se você acha que hoje em dia para um designer jovem é interessante, é uma carreira promissora? Você acha que você atingiu esse momento, foi muito oportuno, né? O momento que você se iniciou, porque acho que, como você disse, né, no Brasil ainda tinha pouca coisa sendo produzida e tal. O que você acha que mudou ao longo desses 6 anos e como você acha o que seria interessante para um jovem designer que gostaria de entrar Sim. no mundo da ilustração, do design 3D, assim, Eu acho que eu tive um timing bom, assim, de certa forma, porque, que nem eu falei, quando eu comecei a fazer isso aqui, não era algo tão presente no design. Quando eu comecei, eu sempre fazia absorvendo referências de outros países, enfim, porque aqui era uma coisa que não acontecia muito mesmo. Hoje em dia essa coisa está mudando, acho que
principalmente pandemia acaba ajudando de certa forma. De repente não consegue fazer mega produções, você não consegue fazer essas questões. Então, como você produzir um visual que tem esse nível de detalhe que o design gráfico muitas vezes não consegue. Então, é aí que eu acho que nessa intersecção entre design e 3D, isso acaba sendo muito efetivo, porque e é justamente porque eu me identifico mais com 3D, porque as ferramentas de design mais tradicionais, óbvio, existe lugar para tudo, não existe uma resposta universal, mas as ferramentas mais tradicionais de design em si, elas não trazem nível de detalhamento assim que pelo menos me satisfaça. Eu gosto de ter uma coisa muito mais volumétrica, assim, de certa forma. E acho que, com certeza, recomendo. Inclusive, quem quiser, eu faço um curso. Não, tô brincando. Muitos aqui, né? Inclusive já Mas, participaram, né? inclusive, eu tô vendo o Pedro aqui, e Letícia, eu vi que tem alunos que já participaram do curso. Depois eu vou mandar o link para o pessoal Sim. do seu curso. Vamos ver se vai rolar uma terceira turma, não sei. Verdade. Mas, com certeza, recomendo, principalmente... Primeiro porque o 3D é muito bom, justamente por criar essa ponte e tornar mais fácil você criar visuais mais ricos, porque, obviamente, você está começando, você não vai ter uma câmera incrível, você não vai ter um estúdio de fotografia, nada disso. Então, o 3D acaba sendo um atalho muito bom para você criar um visual mais complexo. E, principalmente por ser algo que está começando, é interessante você se especializar em alguma coisa do tipo, porque não é uma indústria que esteja tão grande ainda. Até porque, assim, o jeito que eu vejo, existem duas abordagens principais no design, que é ou você ser especialista, você ser generalista. E a abordagem do especialista, essencialmente, ele quer ser contratado pelo que ele faz específico. E acho que o 3D é muito interessante porque ele, principalmente por ser uma ferramenta nova, ele te permite que você faça algo que seja bem específico de você mesmo. Enquanto no design em si, acaba sendo muito mais difícil, porque é uma coisa que está no mundo há muito tempo, então muita coisa já foi feita, e, de certa forma, a ferramenta tem uma limitação um pouco maior, então acaba sendo mais difícil. E é uma ferramenta mais fácil, né? Essas ferramentas do design são mais fáceis, né? Sim, com certeza. Do design, né? Também tem uma questão técnica, né? Inclusive. Sim. O 3D, ele técnica, tem esse empecilho técnico, com certeza. Inclusive, uma coisa que eu falo muito no curso é empecilho elitista, assim, porque todos os programas são muito caros, todas as turmas a gente tem dificuldade de conseguir trial, porque é uma indústria que não facilita de forma alguma a inserção de novas pessoas, e é uma indústria focada para o mundo internacional. Então, num contexto em que o dólar está mais de R$ 5, com certeza no Brasil isso fica mais complicado. Mas, acho que quando você está aprendendo, quando você está começando, tem atalhos que você pode fazer. Quando eu comecei, eu não fiz curso nem nada, eu fui mexendo por conta própria. Então, obviamente, faço vendo meu peixe aqui do curso, mas é uma coisa que você consegue explorar com certeza por conta própria, tem muito conteúdo bom na internet. E acho que também tem um pouco do meu background também, porque universidade pública você não tem estrutura, você não tem softwares, você não tem computadores nem nada, então tinha muito essa coisa de você ir fuçando e aprendendo, assim, porque o curso em si te dá uma base mais teórica. Então, foi bem interessante, assim, esse processo de descobrir isso. E na Unesp você estudou design gráfico e produto? Vocês têm algumas aulas de produto? Lá eles têm as duas... habilitações, né? Tem as duas habilitações. Eu não cheguei a fazer produto, não. Eu foquei em gráfico, eu tinha a opção de pegar habilitação dupla, mas aí teria que ficar mais 2 anos. E eu tenho vontade de trabalhar com coisas físicas, etc. Acho que o 3D cria uma intersecção, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu tenho vontade de ir tão específico para, tipo, mobiliário, coisas assim. Talvez, quem sabe um dia, mas pelo menos me formando na Unesp, não tinha essa vontade, não. Mas preciso fazer um mestrado em algum momento, quem sabe. Legal. E alguém gostaria de perguntar? Pessoal aí de casa. Tem alguma pergunta? Eu posso continuar conversando com o Pedro aqui. E Pedro, e sobre
assim, você estava falando, né, que você está sempre, assim, uma constante mudança, né, de estar sempre se especializando, se aperfeiçoando, lapidando aquele seu conhecimento, né? Não é uma linguagem estática, é uma coisa que ao longo dos trabalhos, ao longo dos projetos, os inputs que você recebeu ao longo dos lugares pelos quais você trabalhou, as parcerias que você fez, etc. Tudo isso foi moldando você, né, e a sua prática, você fala, né? Onde você se vê daqui a 10 anos com o seu trabalho? O que você vislumbra, assim? O que você imagina, ou o que você gostaria, assim, a sua expectativa? Assim, você já pensou nisso? Sim, assim, com certeza é uma pergunta difícil, mas eu com certeza tenho vontade de focar mais no 3D, nessa criação visual. Esse ano, principalmente, que eu voltei a trabalhar em agência, foi que eu percebi que branding não é para mim, assim. Claro, quando eu consigo trazer essa intersecção, eu acho interessante, mas o branding mais tradicional não é minha ferramenta. Até porque eu acho que tipo, eu não falo por generalistas, porque admiro quem consegue ser generalista e consegue ser bom em tudo, mas eu acho que no momento em que você foca a sua cabeça em um negócio, é difícil voltar para o outro mindset, assim, mais tradicional. O que eu me vejo? Eu pretendo ter um projeto próprio, seja eu continuar como freelancer, ou ter meu estúdio, quem sabe. Não tenho ambição de ter um estúdio gigante. Se eu tiver um estúdio, vai ser, tipo, eu e mais dois. Mas tenho vontade justamente de poder definir meu trajeto, assim, definir os projetos que eu pego, etc. Minha ambição mesmo é trabalhar com coisa mais cultural, então sempre tive muita vontade de trabalhar com música, coisas assim. Admiro designers tipo Braulio Amado e coisas assim que conseguem ter uma linguagem absurdamente própria e ter os clientes mais incríveis do mundo, então essa é a minha ambição maior, assim, de certa forma. Mas que nem eu falei também, de lugar, 10 anos, com certeza vou estar no Brasil. Eu nunca vim para cá com essa vontade de criar raízes aqui, até porque eu acho que minhas raízes não mudam, eu sempre vou ser brasileiro. É, então, com certeza me vejo voltando. Vamos ver quando. Mas, e é isso. Tendo meu projeto e sendo feliz. Legal. E... Porque aqui, agora, na Character, você trabalha como designer gráfico, desenvolvendo projetos de branding, Sim, identidade. eu cheguei a fazer 3D uma vez ou outra. É algo que eu tento dar uma empurrada às vezes, mas também eu sei que eu não espero que a agência mude a linguagem de trabalho desde o dia para a noite. Eu não pretendo continuar na agência por muito tempo, mas de qualquer forma eu sei que existem lugares que eu posso trabalhar com 3D específico. Tem estúdios que admiro o absurdo, seria um prazer trabalhar, mas a maioria deles, a grande maioria deles fica na Europa. Nos Estados Unidos, Nova York mais específico, é muito uma coisa mais de agência e branding mesmo. É mais difícil ter essa especialização em 3D. Tem, mas vamos ver se acontece alguma coisa. Legal. E, bom, para finalizar, quais são as suas maiores referências, assim, de design? Ó, de design, como eu falei, Ou 3D, ou... sim. Acho que o Braulio é a minha maior referência no sentido de o que eu gostaria de fazer, assim. Óbvio, ele é uma linguagem completamente diferente da minha, mas no sentido de o tipo de trabalho, o tipo de cliente, etc. Você pode passar aqui no chat para o pessoal seguir, para... Sim. Calma, eu escrevo no chat ou eu vou escrevendo e falando, então. Tá, ok. Então tem o Braulio. No 3D, acho que minha primeira referência importante foi o David, que na verdade é um grande amigo meu, que eu trabalhei com ele em 2014 quando eu fiz o estágio aqui. Foi aí que eu conheci ele e ele sempre foi não diria um pioneiro, porque 3D está aqui há muito tempo, de certa forma, mas ele que começou a ter esse olhar mais gráfico em 3D, então uma referência com certeza muito importante.
De estúdios que eu falei, deixa eu digitar aqui, tem o Tomorrow Bureau, que acho que é um dos melhores estúdios de 3D que tem hoje em dia. Eles fazem um tipo de trabalho que é exatamente o trabalho que eu gostaria de estar fazendo, que é muito bom. Tem também outro que fica em Londres, que chama More and More, que acho que eles são uma dupla, na verdade, são duas pessoas só, mas que, de novo, tem um trabalho incrível, assim, e é muito interessante como eles conseguem trabalhar com algo que, cara, você imagina como que eles estão ganhando dinheiro com isso, sabe? Porque é uma coisa muito, muito específica e muito incrível, tipo, você vai ver o trabalho, não parece nada chato de fazer, não parece nada mercadológico, são coisas que qualquer pessoa olha e fala, tipo, putz, isso é incrível. Mas aí, quando você vê, isso está sendo usado por marcas e isso tem sido uma abordagem que tem sido feita. Inclusive, é muito interessante porque isso é algo recente, de certa forma, essa importância do visual como, entre aspas, uma mercadoria. Então, Nike, um ótimo exemplo de uma marca que, tipo, investe absurdo em visual, porque sabe que isso funciona, sabe? Por mais que funcione mais fortemente com um nicho, é o que funciona mais fortemente hoje em dia, assim. A tendência dos últimos anos parece ter sido essa mesmo, né? Das agências procurarem estúdios pequenos para fazer alguns trabalhos por fora, justamente para essas grandes marcas, né? Nike, Red Bull, eles têm procurado cada vez mais uma linguagem mais experimental, né? Sim, exato. E é uma mudança que acontece aos poucos, mas que é muito importante, que é tipo o design deixar de ser uma função, assim, tipo, de ser uma plataforma para comunicar outra coisa e ele começar a ser o produto em si. Que eu acho isso muito interessante, assim. Óbvio, no fim a Nike quer vender tênis, mas eles estão criando uma coisa que vai além de ser só uma plataforma para promover o tênis, criar uma essência assim maior que é aquilo que você vai se conectar de certa forma e não o tênis em si. Então é bem interessante. E você acha que essa coisa... Oi, tudo bem? Tudo bem. Você acha que esse caminho, assim, pela especialização é um caminho meio sem volta, assim? Ou você, tipo, sei lá, você sente falta de fazer, tipo, um design mais geral, assim, tipo... Ou você acha que dá para transitar entre os dois, assim? Porque, geralmente, quando você começa a se especializar, as pessoas só te conhecem e te contratam mais por isso, né? Sim. Boa pergunta, assim. Às vezes eu fico nesse conflito de, tipo, quero me focar em 3D, mas aí eu vejo uns projetos de brand e falo, nossa, que incrível. Sim. Eu acho que não acho que seja um caminho sem volta. Eu acho que ainda assim, por exemplo, eu consigo fazer projetos de brand, etc. Mas ao mesmo tempo eu acho que quando é importante você se especializar em algo que você gosta de fazer, se você for se especializar, primeiro de tudo. Porque daí você consegue trazer esse seu olhar especialista em outros tipos de projetos. Não significa que por eu trabalhar só com 3D, eu não consiga fazer um trabalho de brand. Tanto que você Mas eu fez, vou ter né? uma visão muito mais imagética na abordagem dessa identidade do que algo mais tipográfico ou algo mais Sim. tradicional. Mas acho que não significa que você está se fechando a você não tá se fechando a um medium, ou você não está se fechando a um tipo de projeto específico. Só está afunilando sua visão. Mas essa visão pode ser aplicada em projetos diferentes. Acho que não é um caminho sem volta nesse sentido, não. Sim. E gostaria de fazer mais alguma pergunta? Venê. Oi, Venê. Tudo bom? É a Ju. Oi, Júlia. Na verdade, assim, é mais uma observação barra uma pergunta, porque eu acho que quando você estava falando das oportunidades que você conseguiu, teve muito dessa coisa de se colocar no mundo, né? Através do Instagram e do Behance e tudo mais. Aí eu queria saber mais ou menos assim, eu não sei se você tem alguma coisa a acrescentar nisso, porque eu acho que, eu não sei se é só comigo, acho que tem muita gente que passa por isso, de sempre, nunca sentir que o trabalho chegou naquele ponto de colocar no mundo, sabe? Aí não sei, eu queria saber de você, tipo, como você sente que você chega nesse ponto, ou se você não chega e é mais uma coisa de tipo, só se joga, sabe? Sim, eu comecei com baby steps, assim, eu comecei no Behance, principalmente, que quando eu comecei foi quando o Behance estava começando a ficar popular, assim, inclusive eles faziam eventos, eu já fiz evento do Behance na faculdade, uma bagunça.
Mas eu sempre achei importante colocar a cara a tapa um pouco assim, principalmente porque se você ficar esperando o momento em que você está realmente satisfeito, esse momento não chega. Spoiler, mas é muito difícil você realmente ficar satisfeito com o que você faz. Então é importante você ir arriscando e tentando, porque uma hora acontece, assim. Eu não sei dizer alguma coisa que realmente funcionou para mim, nem nada. Eu sempre buscava postar sempre trabalhos, manter portfólio atualizado, seguir bastante gente. Já tentei entrar em contato com um estúdio ou outro, que às vezes funciona, às vezes não é tão efetivo. Mas eu acho que é muito importante você sempre ir colocando, primeiro porque, por mais que não seja algo que você acha que, nossa, isso está pronto para o mundo, é interessante para você mesmo e para as pessoas verem uma evolução. Então, eu tenho projetos arquivados no Behance, assim, que obviamente não estão mais no meu portfólio, mas eu sempre gosto de olhar para comparar realmente com o que você faz hoje. Então, eu acho que é interessante você conseguir ter essa evolução, ao invés de só ter um momento em que você se considera pronto, para autoanálise até. Você conseguir ver o tanto que você melhorou. E também é importante porque é um processo lento, assim, você não consegue ter visibilidade do dia para a noite, então é sempre bom ir começando aos poucos e fazendo as coisas aos poucos, porque é um processo que leva um tempo, assim, de evolução, mas que uma hora acontece. Sim, faz total sentido. Nossa, é bem isso, é bem a história do processo, né? De como às vezes é uma coisa que não vai ter um resultado, é só esse caminho que a gente tá seguindo, né? Sim. Era isso. Obrigada. Bom, mas acho que... Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu acho, então, que a gente pode encerrar por aqui. Pedro, foi um prazer. A gente teve o Pedro veneziano aqui, apresentando um pouco, falando um pouco, dando umas dicas, mostrando o trabalho dele incrível. Foi muito inspirador e foi um grande aprendizado. Muito obrigada por ter aceitado novamente o convite. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E vou divulgar o seu curso com o pessoal aqui, que já conhece, né? Porque já foi tão bom a primeira edição que o pessoal mesmo divulgou entre eles. Mas, de qualquer forma... Eu devo fazer uma terceira turma ano que vem. Vamos ver. Legal, com certeza vai ter muita gente aqui interessada. Nossa. Muito obrigada. Então, eu vou encerrar e a gente pode ir para aquela sala que a gente estava no começo. Ok. Obrigado. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. pessoal. Prazer. Tchau. Falou, Pedro.